Concurso dos Correios 2024. Oi, gente! Vem aí o Concurso dos Correios 2024. Fica comigo aqui nesse vídeo porque nós vamos conversar sobre pontos importantes do edital, questões anteriores, redações anteriores, justamente pensando aí na banca que elabora, o IBFC que elabora essa prova, e como a gente pode trabalhar bem, aprofundando atualidades que podem nos ajudar a cumprir com coerência e objetividade o que o texto nos solicita. Então, claro, eu vou te convidar já para seguir comigo aqui de maneira direta, com foco, com objetivo, direto aos pontos importantes do edital para a gente conversar juntos aí e sanar as possíveis dúvidas, né? Primeiro, eu estou tomando como ponto de partida aqui o edital de analista, que é quem solicita aí a prova discursiva para a gente ter essa abordagem completa sobre a banca. Isso quer dizer que se você vai fazer apenas o edital, né, o cargo que tem prova objetiva, pode ficar aqui comigo porque eu vou resolver questões objetivas também, viu? Então, olha só, prova objetiva, gente, é eliminatória e classificatória. A prova discursiva também tem esse mesmo padrão de eliminatória e classificatória. Fique atento, fique atenta às questões e suas quantidades e suas pontuações. Veja só, língua portuguesa tem 10 questões, gente. Noções de informática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões. Matemática, 5. E código de conduta ética e integridade, 5. Veja que há pontuações específicas também por questão, e nem todas valem o mesmo tanto. Veja, por exemplo, que as questões de conhecimentos específicos valem o dobro do que valem as questões de língua portuguesa, que, por sua vez, valem o dobro do que valem as questões de matemática, noções de informática e código de conduta ética e integridade. Então, pense, faça o equilíbrio aí necessário para, claro, obter o maior número de pontos possível, mas tomar esse cuidado aí também para equilibrar as coisas no sentido dos estudos, né, gente? E olha só, a prova objetiva será avaliada na escala, então diz de 0 a 60 pontos, considerando-se habilitado nesta etapa o candidato que, olha só, gente, o candidato que cumulativamente tem acertado no mínimo 4 pontos em língua portuguesa e assim por diante, né? Veja, é o que diz aí na nossa penúltima coluna aí da tabela, né? Em cada disciplina, qual é o mínimo exigido. Então, você precisa acertar metade da prova, mas com acertos específicos em cada uma das áreas cobradas. Isso é importante perceber para equilibrar seu tempo, sua rotina de estudos aí. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão específica, a questão discursiva, gente? Olha só, diz assim: será realizada na mesma data, no mesmo horário da prova objetiva e se constitui de uma redação cujo tema será fornecido na hora, aí no momento da prova, né? No mínimo 20, no máximo 30 linhas. Quais são os critérios que a banca leva em consideração para corrigir, gente? E olha, já tem a pontuação aí, cuja expectativa também é considerada pela banca, né? Progressão, grau de informatividade e coerência, qualidade do conteúdo, quer dizer, a capacidade que o candidato tem de selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, informações, argumentos, tudo isso em defesa de um ponto de vista. Bom, então, só lendo já esses 2 itens iniciais, eu já tenho certeza de que o que vão me solicitar é a defesa do ponto de vista sobre algum tema específico de atualidade, né? É a ideia de um texto dissertativo argumentativo. Coesão, quer dizer, usar conectores adequados entre os parágrafos e entre os períodos em cada parágrafo, e domínio de norma padrão formal da língua portuguesa. Na verdade, gente, o que se estuda para as questões objetivas deve ser aplicado nas questões, ou neste caso, na questão discursiva, né? Então, nada de surpresa em termos do que a banca cobra. Eu trouxe aqui uma questão anterior, gente, recente, elaborada pelo IBFC para o mesmo tipo de prova que exigia esse texto de 20 a 30 linhas, né, para ser escrito,
para trazer para vocês aí um panorama, dizendo o que a gente tem como proposta e o que é importante a gente levar em consideração nessa hora. Olha, vem aqui 2 textos de apoio, um texto de apoio aqui escrito pela Nana Soares, publicado no Estadão. Ele está, assim, recortado, né, com alguns parágrafos citados, outros não. Temos depois um mapa do feminicídio no Brasil. E olha o comando da questão, gente. Considerando os textos de apoio acima e seu conhecimento de mundo, então quer dizer, você leva em consideração o que lhe foi trazido aqui de dados, se houve argumento de autoridade, se houve citação de lei, o que os textos te trouxeram, você pode reproduzir de maneira parafraseada com propósito discursivo. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que os números que estão aqui, você pode utilizar desde que você faça com que eles dialoguem com a sua tese, desde que você faça com que eles consolidem o seu ponto de vista e não atirá-los simplesmente a esmo dentro do texto, né? Não é assim que funciona o uso de texto de apoio. Tem que ter propósito discursivo, ou seja, tem que ter motivo para você utilizar o que vai selecionar dos textos de apoio e referir adequadamente, né? Citar a fonte. Bem, e aí diz assim, é um texto dissertativo argumentativo, no qual seja apresentado o seu posicionamento acerca do seguinte tema: o papel da polícia e da sociedade em geral no combate ao feminicídio. O que eu quero que você fique muito atento, atenta a um tema como esse? Gente, é um tema super contemporâneo, super relevante, independentemente do cargo ou do tipo de trabalho, né, que você se destine a realizar, ao cargo que você esteja concorrendo, é um tema de discussão atual que precisa ser considerado na nossa sociedade. Então, vou te dizer, olha, a solicitação é bem clara e é importante que você sublinhe, puxe flechinhas, construa aí a relação, né? O tema central é combate ao feminicídio no Brasil. Agora, existem 2 pontas que você precisa abordar no texto para ter a abordagem completa do tema, né? Que é o papel da polícia e o papel da sociedade em geral. Então, eu te sugeriria, por exemplo, que você fizesse um argumento de um parágrafo de argumentação sobre o papel da polícia e outro sobre o papel da sociedade em geral. Ah, Cleusa, eu gostaria de fazer diferente, de discutir os desafios e trazer o papel da polícia e da sociedade lá no final, na conclusão, como um ponto de intervenção. Pode ser? Também pode, gente. Quer dizer, é preciso, claro, exercitar para saber que tipo de escrita vai atender melhor, ou que tipo de estilo de texto você está acostumado a fazer e vai conseguir desenvolver melhor, né? E claro, o que eu estou trazendo aqui para você também? Eles não pediram título, então não é necessário colocar. Quando as propostas não pedem título, pessoal, ele nem é avaliado, então não precisa mesmo, tá? Eu trouxe aqui um esquema de projeto de texto para você fazer até uma autoanálise, uma autoavaliação quando está escrevendo, né? Se essas coisas estão contempladas minimamente no texto, tá bom? Vejam lá. Uma introdução boa, gente, é aquela que contextualiza o que será discutido, é aquela que transforma o tema em problema, já cita aí na tese, né? Já faz com que a tese apareça e já deixa sumarizados 2 itens que servirão para a argumentação, que será desenvolvida lá no argumento 1 e argumento 2, né? Nos 2 parágrafos seguintes. E por último, na conclusão, vejam, como é um tema, gente, que solicitou aí o papel da polícia e da sociedade em geral no combate ao feminicídio, é um tema que vai sim querer que a gente faça uma intervenção, que a gente elabore uma proposta de ação, de mudança de, vamos dizer assim, de mudança de modelo social ou mudança de estrutura social nesse sentido. Então, perceba que aí eu deixo mais ou menos o esboço do projeto de texto para você, para que você possa exercitar e, ao mesmo tempo, fazer autocorreção e dizer, peraí, eu tenho um contexto bom aqui, eu tenho uma problematização que é a tese, né, trazida, eu tenho os itens, como é que é isso? Eu fiz com que
meus parágrafos de desenvolvimento dialogassem com a tese, né? Eu trouxe repertório próprio. Repare que a proposta diz que é para você considerar os textos de apoio, mas é para trazer conhecimento de mundo. Isso é importantíssimo, gente. Então, ó, essas leituras que você vai fazendo ao passo que se prepara para o concurso podem e devem servir a você como elementos de correlação aí para a construção do texto também, viu? Agora, o que eu quero te dizer também? Diz assim, Cleusa queria assim, ó, chegar lá com o tema adivinhado. Vou dizer para você que é muito difícil adivinhar temas e também não é uma tarefa saudável, tá? Se a gente pensa assim, vou adivinhar o tema e chego lá assim, com a cabeça voltada a isso. E de repente, quando você abre a prova é outro tema, o seu cérebro, ele se sente muito contrariado, porque ele estava preparado para aquele tema que você havia pensado. Então, eu vou te dizer, muito mais interessante a gente se cercar de possíveis eixos de abordagem para chegar no dia e fazer o nosso recorte. É mais interessante. Agora, veja só, para o tipo de cargo, para o tipo de função, né, o tipo de órgão a que o seu concurso se destina, eu diria que não é irrelevante considerar com muito carinho esses temas destacados aqui. Por exemplo, inteligência artificial e mundo do trabalho, gente, vantagens e desvantagens, a conexão que as plataformas conseguem hoje com pessoas e que não conseguiriam antes, o tipo de trabalho que pode ser extinto por conta de inteligência artificial ou que pode mudar muito, a ideia do processo, né, que é chamado ainda de uberização das relações de trabalho. Então, tudo isso são pontos para se considerar. Nesse sentido, também pensar na saúde física e mental do trabalhador. Como que faz para manter esse equilíbrio, né? Para que o trabalhador se sinta valorizado, para que ele se sinta produzindo e ao mesmo tempo se sinta cuidado. Como é que funciona isso? Mudanças climáticas, refugiados climáticos, fundos de preservação ambiental. Eu diria, gente, que esse é um tema que também, assim como o feminicídio, né, e esse cuidado que precisa ter com grupos vulneráveis socialmente, eu diria que mudanças climáticas é um tema que a gente não pode deixar à margem dos nossos estudos em qualquer prova que a gente vai fazer, né? Então, assim, um cuidado muito especial, gente, com expressões, maneiras de lidar, grupos que trabalham com esse tema, né? A ideia da ancestralidade, muito pautada pelo mais recente imortal da ABL, né? O Ailton Krenak, da Academia Brasileira de Letras. Então, eu diria a você, e no seu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu diria a você que busque esses elementos para ter repertório nesse sentido, tá? Outra questão importantíssima, gente, que desde que saíram os dados do censo do IBGE realizado em 2022, a gente tem visto bastante discussão a respeito, é sobre o envelhecimento da população brasileira. Como é que é isso? A gente está preparado para oferecer saúde para o idoso, para incluir, de fato, o idoso ativo na sociedade brasileira? O que é etarismo, né? Você diz, mas etarismo pode acontecer em qualquer faixa etária. Pois é, mas ele é muito mais evidente e cruel com os idosos. E como isso funciona? Olha, eu diria que recobrindo leituras sobre esses temas, você corre o risco de fazer um texto brilhante, viu? E vou te convidar agora, então, para a gente fazer um conjunto de questões que é do IBFC, questões anteriores, gente, questões de língua portuguesa, e você vai perceber que são questões simples, diretas, mas são questões bem tradicionais que exigem conhecimento de norma padrão, por exemplo, né? Em todos os seus aspectos cobrados aí no edital. Olha só, analise o texto a seguir. Na oração, o espírito humano não cria elementos do nada. Há um sujeito composto, espírito humano. Veja só, não. Espírito é o núcleo, portanto é sujeito simples. Só temos um núcleo. Não há uma ação. O verbo não cria. Vejam que interessante. Embora esteja antecedido pelo não, o verbo continua aí. Então a ação existe sim, embora a negação venha antes dela. O sujeito da oração é simples, humano.
É verdade, o sujeito da oração é simples, porém não é humano. O sujeito da oração é espírito. Humano é adjetivo, é adjunto nominal do sujeito. O objeto da oração é direto, elementos. E aí sim vamos chegar a afirmações adequadas, né? Cria ou não cria o quê? Elementos. Objeto direto. Há um núcleo, porque o sujeito é simples, então espírito, e um adjunto adnominal, em espírito humano. Verdade, gente. O adjunto adnominal humano, né, o adjetivo, é adjunto do sujeito espírito. Então, apenas 4 e 5 corretas. Mais uma questão, gente. Agora, olha só. Questão de concordância e que vai a aspectos cruciais mesmo, viu? Inclusive com 2 concordâncias com nomes de lugares aí. Olha só. E agora? Alagoas, impressionam ou impressiona? Veja, é o nome do estado de Alagoas. Não há artigo antes de Alagoas. Então, Alagoas impressiona pelo acolhimento aos turistas. Ontem, 75% dos aprovados não compareceram, presenciaram aqui no caso, né? Presenciaram a comemoração. Ele foi um dos que criticou ou criticaram a obra? Criticaram, gente, a obra aqui. E os Estados Unidos perderam a partida. Eu já te conto as particularidades aqui, olha só. Como Alagoas não vem antecedida de artigo, Alagoas é sinônimo de o estado de Alagoas. Então, o estado impressiona pelo acolhimento. 75% dos aprovados, tudo plural, portanto, não presenciaram a comemoração. Ele foi um dos que criticaram ou criticou? Criticaram. Se eu tivesse uma especificação, tivesse assim, ó. Ele foi um dos funcionários, e aí sim eu poderia ter as 2 concordâncias, que criticou ou que criticaram. Tudo bem? Mas do jeito como está, um dos que é só plural. Os Estados Unidos perderam a partida, e aqui tem a particularidade de os Estados Unidos estarem antecedidos pelo artigo. Se eu tivesse apenas assim, ó, Estados Unidos, o correto seria perdeu. Estados Unidos, porque seria o país, perdeu a partida. Tudo bem? Então vejam, são detalhes, particularidades de concordância que a banca cobra. E agora, detalhes e particularidades de regência, gente. Implicar, que é um dos verbos que é calcanhar de Aquiles para qualquer concurseiro, viu? Implicar, gente, embora não haja muita concordância aí nesse sentido, o uso dos concursos é de verbo transitivo direto, viu? Então, assim, ó, implicou o quê, tá? VTD. Então, eu tenho lá, decisão do juiz implicou o cancelamento do jogo. Não tem nada de implicar em, tudo bem? Implicou o cancelamento do jogo. Ainda que nem todos concordassem com essa decisão, o resultado final favoreceu o time, não é favoreceu ao time. É favoreceu, verbo transitivo direto, favoreceu quem ou o quê? O time, que havia marcado mais gols. Ninguém mais se interessou pelo impasse inicial. Veja, nós falamos aqui de análise sintática simples no decorrer dessa conversa, né? De regência e concordância, que são características essenciais cobradas pela banca que elaborará sua prova. Então, minha sugestão e pedido, continue fazendo por aqui as questões anteriores da banca, continue exercitando a questão discursiva, a redação, olhe com carinho para esses temas que nós circunscrevemos aqui, aprofunde suas possibilidades de argumentação, durma bem, se alimente direitinho e excelente prova para você. Tchau, tchau!